Mas eu não tenho como não começar falando do acidente da Via Dutra. Coloque imagens, Gonzaga. Coloque imagens do acidente. Olha onde o ônibus foi parar em Pindamonhangaba. Por muito pouco, mas muito pouco mesmo, a gente não estava aqui contando mortos. Poderia ter sido uma tragédia sem precedentes. Foi de madrugada e a polícia agora tenta esclarecer e entender como que o busão, que tinha saído do Rio de Janeiro e vinha para São Paulo, foi parar na Ribanceira. E como a gente pode ver aí, ó, o ônibus parece ter rolado nessa ribanceira, próximo ao trevo de Pindamonhangaba, na rodovia Presidente Dutra. Olha, essa imagem vista de cima mostra bem, né? O ônibus parece ter rolado da Via Dutra. Infelizmente, uma morte foi confirmada de um adolescente de apenas 13 anos. Ele estava com o pai dentro do coletivo. 25 pessoas ficaram feridas, mas quem está acompanhando esse caso desde cedo e está na porta do Hospital Municipal, lá do Pronto-Socorro de Pindamonhangaba, é o Matheus Agostinho. Traz todos os detalhes. Pois não, Matheus? Boa tarde para você. Oi, Nicoline, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Nicoline, é isso mesmo, estou aqui na frente do Pronto-Socorro de Pindamonhangaba, que foi o hospital que mais recebeu os pacientes desse acidente que aconteceu na madrugada de hoje na rodovia Presidente Dutra, Nicoline. Ao todo foram 19 pessoas encaminhadas aqui para o hospital, mas apenas 7 seguem internados aqui na unidade. Esse acidente ocorreu no quilômetro 98,2 na Dutra, no sentido São Paulo. O ônibus de passeio caiu em uma ribanceira que tinha aproximadamente 7 metros de altura. Esse ônibus transportava passageiros que estavam em um outro ônibus, mas esse outro ônibus teve uma pane elétrica e precisou parar em Aparecida. Então os pacientes, os ocupantes desse ônibus mudou para o outro ônibus. E esse veículo envolvido no acidente estava com esses 44 passageiros, além do motorista. Ou seja, 45 pessoas estavam dentro desse veículo no momento do acidente. Dessas 45, 26 vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiro, pelas equipes da CCR e também pelo SAMU. Então foi uma operação grande de resgate dessas vítimas e acabou resultando em uma vítima fatal, que já foi inclusive identificada pela Polícia Civil. É Levi Gabriel Cardoso do Nascimento, de apenas 13 anos de idade, um adolescente ainda. O corpo chegou no IML pela manhã, IML de Taubaté, e foi liberado por volta das 12h15 da tarde. Quem buscou o corpo e fez encaminhamento até a cidade de Pindamonhangaba foi a funerária Caminho da Luz, que retirou o corpo do menino de lá. Ele viajava junto com o pai quando esse acidente ocorreu. Ele foi atendido pelas equipes de resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Essa morte que foi confirmada pela médica, que realizou 10 horas da manhã. Isso será no cemitério Bairro das Casas, em São Bernardo do Campo. E, Nicoline, a Graziele Geronde, nossa repórter, também acompanhou esse caso desde cedo e preparou uma reportagem aí sobre todos os detalhes deste acidente. Vamos ouvir. Levi Gabriel, de 13 anos, morreu em um acidente com um ônibus na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 98, em Pindamonhangaba. Ele viajava com o pai. O ônibus saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 4 horas da manhã, o ônibus parou no acostamento, que tem um declive para a direita. Passageiros relataram que eles sentiram que o veículo parou, desceu de ré brevemente e em seguida inclinou e tombou na ribanceira abaixo. Outros 21 passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais de Pindamonhangaba, Taubaté e Aparecida. Esta unidade de Pindamonhangaba recebeu 18 vítimas. 7 ainda continuavam internados e sem previsão de alta. Deles, 6 estavam em estado leve e um jovem de 25 anos em estado moderado. O motorista do ônibus também continua internado. Ele está em estado de choque.
O motorista teria relatado para as equipes médicas que o ônibus parou, entrou numa valeta e os passageiros assustados levantaram. Nisso, o veículo teria balançado e caído na ribanceira. Em entrevista à Rádio Band Vale, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal falou sobre as investigações desse acidente. Realizamos aí o teste do etilômetro no motorista e foi negativo, né? Não apontou nenhum indício de injeção de bebidas alcoólicas. Também houve algum comentário aí que tinha fissura no pavimento onde o ônibus parou. Isso também não procede, né? Estamos levantando mais informações ali no local, mas as informações preliminares ali que as equipes apontaram, inclusive fizeram alguns registros fotográficos, e não existe não procede essa informação que o ônibus veio a capotar ali por conta de uma falha no pavimento. Isso não procede. As causas agora vão ser investigadas. A perícia avaliou o veículo e o laudo deve ajudar nas investigações. O resultado deve sair em 30 dias. O ônibus foi retirado da ribanceira por volta das 11h30 da manhã. Depois, as malas dos passageiros passaram para outro veículo para serem devolvidas aos donos. Pois é, Nicole, então a gente pode ver que a polícia já descartou algumas hipóteses e segue investigando esse caso. Exames de perícias foram realizados e pode ajudar aí com exatidão, né, a entregar com exatidão qual foi a causa correta desse acidente. Nicoline, eu volto com você aqui aí no estúdio, que a gente segue acompanhando por aqui a situação de todos os internados no pronto-socorro de Pindamonhangaba. Não, perfeito, meu querido Matheus Agostinho. O que para mim não fechou a conta ainda dessa história, né, é a parada para pegar mais gente de um ônibus que teria tido uma pane elétrica. Então tinha mais gente do que saiu do Rio de Janeiro. E a outra questão é como o ônibus caiu na ribanceira. Primeiro, por que ele parou nesse trecho? Coloca a imagem aí, Gonzaga. É um trecho que não tem nada. Absolutamente não tem posto, não tem área de descanso, não tem área de escape, não tem nada. Né? É menos de 1 quilômetro da base da concessionária que fica no trevo de Pinda. Né? Ali é uma região meio de várzea, ali de mato, que vai para a fazenda do estado, ali em Pindamonhangaba. Não teria razão para esse ônibus parar ali, primeira coisa, e muito menos razão dele ter dado uma ré, porque as pessoas, como na própria reportagem da Graziele Gerondi falou, as pessoas disseram que o ônibus caiu de ré, e aí tombou. Mas por que o motorista daria ré? Por que ele pararia nesse trecho e por que ele daria ré? Não foi aonde pegou mais gente, não foi onde estava o outro ônibus quebrado. Isso aconteceu em Aparecida. Esse trecho já é de Pinda, nós estamos falando aí de 25 quilômetros de diferença. Então a conta não fecha. A Polícia Rodoviária Federal falou com a gente pela manhã, né, sobre as informações ainda do acidente, do que teria acontecido, né? E agora é a Polícia Civil que vai ter que investigar. Olha lá, ó. Olha onde o ônibus tombou. Essas imagens são do início da manhã. O acidente foi durante a madrugada. E já durante a madrugada, é claro, começaram as ações de resgate com integrantes da concessionária, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, pois não se sabia a gravidade ainda desse caso. Por sorte, apenas 6 vítimas seguem internadas. É isso, né, Matheus, que você falou? São 6 aí internados junto ao pronto-socorro, junto à Santa Casa de Pindamonhangaba. Um jovem morreu de 13 anos e os outros já foram liberados. São 6 que estão aí ainda em observação. Parece que tem um policial que estava um pouco mais grave, com uma fratura. É isso, Matheus?
É isso mesmo, Nicolini. Na verdade, são 7 pessoas que seguem internadas aqui, recebendo atendimento médico. Entre eles, o motorista também está aqui dentro do hospital. Ele que teve um surto, ele está aqui recebendo atendimento médico. E como eu falei, a gente segue acompanhando todas essas atualizações aí do boletim médico de cada um dos pacientes. E qualquer novidade a gente volta e passa para você, Nicolini. Eu volto com você aí no estúdio. Matheus Agostinho, ao vivo de Pindamonhangaba, em frente ao pronto-socorro que atendeu a maioria das vítimas. E o motorista, é claro, com traumas físicos por conta do acidente, mas também psicológicos, pois nessa altura do campeonato já sabe que uma pessoa morreu, né? E se ficar comprovado que ele teve participação direta na causa do acidente, ele vai ter que explicar por que o ônibus parou ali e por que o ônibus teria caído de ré. O acostamento da Dutra é seguro para parar, né? A gente aí, ó. É essa área onde estão os bombeiros aí, ó. Tudo isso é acostamento, dava para parar o ônibus. Não é, né? Por causa de uma pane e tal, daria para parar. Não teria razão dele ter caído, a gente vê que tem mais um espaço ali de grama para começar a pirambeira. Então ele vai ter que explicar após o trauma, após passar aí o susto, o que teria acontecido que levou esse ônibus a cair nesse barranco. Matheus Agostinho, linha aberta para ele, volta a qualquer momento lá de Pindamonhangaba. Eu quero a sua opinião, você que está me assistindo aí. 997-63-50-60. Não está esquisita essa história? O motorista vai ter que explicar. Porque a gente percebe pelas imagens do ônibus, né, Gonzaga? Coloca as imagens do busão aí, ó. O busão não está batido. O busão não está batido, né? Olha aí, não teve um abalroamento no ônibus. A gente viu, tanto à frente quanto atrás, ele está um pouco amassado porque ele rodou aí a ribanceira abaixo. Mas pelo jeito ele não vinha em alta velocidade e caiu na ribanceira, senão sem dúvida alguma o impacto seria maior. O que parece é que ele parou e por algum motivo ele rodou, né? Olha aí, ó. Não tem amassado no lateral do ônibus. Ele teria rodado pirambeira abaixo. Os vidros foram tirados para sair das pessoas e tal. São vidros de segurança com dispositivos. Enfim. Olha aí, ó. A gente vê, ó. Aí a área do motorista. Então os vidros da frente se quebraram. Mas olha aí, ele está aberto, ele não está batido, né, à frente do ônibus. Então não tem muita coisa para ser explicada, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Vamos voltar para Pinda? Vamos voltar para Pindamonhangaba, atualizar o acidente com o ônibus que caiu na ribanceira, é tudo ao vivo. O repórter lá é o Matheus Agostinho. Matheus, tem novidades sobre os feridos que estão sendo atendidos aí? Linha aberta e tela cheia para o Matheus. Vai nessa, Matheus. Olá novamente, Nicolini, para você e também para todos aqueles que nos acompanham. É isso mesmo, Nicolini, tem novidade no número de internados aqui dentro do hospital de Pindamonhangaba. A gente recebeu aqui um boletim da Prefeitura de Pindamonhangaba que confirmou aqueles dados de que esse hospital foi o que mais recebeu vítimas desse acidente. Ao todo, 19 pessoas deram entrada, 11 receberam alta, um morreu, que foi aquele adolescente de 13 anos que nós já informamos anteriormente, e 7 ainda seguem internados aqui no pronto-socorro de Pindamonhangaba. A gente não pode divulgar os nomes das vítimas, mas a gente tem informações aqui do estado de saúde delas e também da idade. A primeira delas é um jovem, um homem de 21 anos. Ele chegou em estado grave, mas encontra-se estável no momento. Ele ainda precisa de cuidados intensivos devido à gravidade do trauma. A outra paciente é um homem de 33 anos que está com trauma, provavelmente fratura de coluna e aguarda uma avaliação neurocirúrgica. Temos também uma mulher de 27 anos que já realizou exames de tomografia e aguarda a reavaliação da equipe de neurocirurgia. Temos um homem de 51 anos que é o motorista do ônibus, que eu já informei anteriormente que ele está internado aqui.
Ele está em observação no isolamento, Nicolina. Essa é uma informação importante. Ele aguarda avaliação neurologista. Temos outro homem de 38 anos, ele que é policial e encontra-se no trauma, com uma provável fratura de coluna. Temos um outro policial de 30 anos que está em atendimento no trauma e possui uma fratura no punho esquerdo, Nicoline. E por fim, temos um homem de 24 anos, outro jovem, que possui uma contusão pulmonar e necessita de cuidados intensivos pela gravidade do trauma. Ainda de acordo com a prefeitura aqui da cidade, amanhã, pelo fim da manhã, terá uma nova atualização do quadro de saúde dessas vítimas, Nicoline. A gente segue aqui acompanhando todos os detalhes e eu posso voltar a qualquer momento com novidades. Eu volto com você aí no estúdio. Perfeito, tá aí o Matheus Agostinho ao vivo, direto de Pindamonhangaba, onde seguem as pessoas que foram atendidas no acidente do ônibus, um acidente que realmente chamou muita atenção esta madrugada no trecho de Pindamonhangaba. Coloca a imagem do ônibus aí para mim, Gonzaga, por favor. Coloca as imagens do acidente. O ônibus caiu na Ribanceira nesta madrugada. Um ônibus da aviação 1001 que havia saído do Rio de Janeiro e tinha o destino de São Paulo. Viaja a noite inteira, né? Isso é por volta de 10 da noite do Rio de Janeiro. A expectativa era chegar por volta de 5 e pouco da manhã no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Mas, infelizmente, essa viagem foi interrompida no quilômetro 98, mais 200 metros da rodovia Presidente Dutra, pouco depois das 3 horas da manhã. Obrigado, Matheus. Linha aberta para você que volta a qualquer momento com mais detalhes.